No dia em que meu irmão fez aniversário, meus pais alugaram uma casa enorme à beira do lago, contrataram um chefe particular e chamaram todos os amigos dele. Para mim, no meu aniversário, deixaram um cupcake comprado no mercado e um cartão escrito "Quem sabe no próximo ano". Quando reclamei, minha mãe deu aquele sorriso debochado e disse que eu estava exagerando como sempre. Eu só tirei uma foto daquele presente e comprei uma passagem para o Japão. Mais tarde, naquela mesma noite, meu pai mandou mensagem perguntando: "Onde você está?" Me senti ridículo por gastar o pouco que tinha guardado. Tirei uma foto do cupcake e do cartão, enviei para o meu e-mail, como se quisesse guardar uma prova de que aquilo aconteceu de verdade. Quando comecei a arrumar minhas coisas, o som da festa do meu irmão chegava alto pela janela. Ouvi meu pai gritar o nome dele e brindar. Ouvi minha mãe elogiar o chefe. E em nenhum momento alguém subiu para me chamar. Eles sabiam que eu estava lá. Só escolheram fingir que não. Peguei minha mochila e desci sem fazer barulho. O cachorro da casa me olhou, abanou o rabo e depois se deitou de novo. Ninguém notou quando saí. Fui a pé até a estação, comprei um café e fiquei esperando o ônibus pro aeroporto. Lembro de olhar pro reflexo da minha cara no vidro da lanchonete. Cansado, meio perdido. Parecia um figurante na própria vida. Cheguei ao aeroporto perto da meia-noite. As luzes eram frias. O ar-condicionado estava forte e o barulho dos anúncios se misturava às vozes apressadas. Eu só sentia um vazio estranho, uma mistura de raiva e alívio. Mandei uma mensagem curta pro meu pai. "Não se preocupem, estou bem." Foram quase 2 horas até ele responder. A mensagem veio simples. "Onde você está?" Fiquei olhando para a tela um tempo. Poderia ter dito a verdade, poderia ter dito "no aeroporto" ou "indo embora", mas não quis dar a eles o direito de saber. Respondi apenas: "Longe o suficiente para vocês não precisarem se preocupar." Depois disso, desliguei o celular e sentei perto do portão de embarque. Quando o voo foi anunciado, senti um nó no estômago. Não era medo. Era a sensação de estar finalmente cortando algo que sempre doeu, mas que eu nunca tinha coragem de encarar. Enquanto o avião subia, olhei pela janela e vi as luzes da cidade ficando pequenas. Pensei na minha mãe rindo, no meu pai tentando manter as aparências, e no meu irmão abrindo presentes caros que eu nunca pude dar. Pela primeira vez, não doeu tanto. Eu não sabia o que me esperava no Japão. Só sabia que, onde quer que fosse, eu não queria mais ser o filho invisível. A primeira coisa que percebi ao chegar em Tóquio foi o silêncio diferente. Mesmo com tanta gente, havia uma espécie de ordem que me deixava desconfortável. Eu estava acostumado com o barulho, com alguém sempre gritando alguma coisa, com portas batendo. Ali tudo parecia funcionar sem precisar de ninguém falando. Me senti um intruso. E talvez fosse. Fiquei num hotel pequeno em Shinjuku, o tipo de lugar onde ninguém faz perguntas. O quarto era apertado, mas limpo, e o som dos passos no corredor me dava uma sensação estranha de companhia. Na primeira noite, fiquei sentado na cama, olhando o celular. Nenhuma mensagem. Nem da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu irmão. Só aquele "onde você está?" de horas atrás. Durante o dia eu andava sem rumo. Entrava em lojas, observava pessoas com roupas que pareciam de outro mundo. Me distraía com o fato de ninguém me reconhecer, de ninguém saber quem eu era. Pela primeira vez, eu existia sem o peso de um sobrenome, sem ser comparado a ninguém. Mas à noite, quando voltava pro quarto, a solidão me acertava em cheio. Eu pensava no que teria acontecido se eles tivessem notado que eu fui embora. No quarto dia, recebi uma ligação internacional. Era do meu pai. O nome dele piscando na tela me fez gelar. Não atendi. Esperei o toque parar, mas ele ligou de novo. Depois de alguns minutos, veio uma mensagem curta: "Precisamos conversar." Apaguei sem ler de novo. Mesmo assim, passei o resto do dia pensando naquilo. Parte de mim queria acreditar que era preocupação genuína, mas outra parte sabia que não. Meu pai sempre foi o tipo que só se movia quando algo ameaçava a aparência da família. Provavelmente estavam preocupados com o que os outros iam dizer. Não comigo. À noite, quando saí para comer, o celular vibrou de novo. Outra mensagem: "Seu irmão quer falar com você." Li e fechei o visor. Continuei andando pelas ruas iluminadas, tentando não pensar, mas cada vitrine me devolvia minha própria expressão cansada. Era como se, não importa onde eu fosse, eu ainda carregasse aquela casa dentro de mim. Voltei pro hotel e decidi finalmente abrir o e-mail. Lá estava a foto que eu tinha mandado para mim mesmo, o cupcake e o cartão. Fiquei olhando por um tempo. Era simples, quase patético, mas aquele registro me ajudava a lembrar por que eu tinha saído. Eu precisava dessa lembrança para não me sentir culpado por ir embora. No quinto dia, acordei com uma sensação estranha. O hotel estava silencioso demais. Fui até a recepção e pedi para estender minha estadia,
Mas o funcionário disse que meu pagamento havia sido encerrado por alguém do mesmo cartão. Eu nunca usei o cartão da minha família, só o meu próprio. Perguntei se podiam verificar o nome, mas ele disse que estava bloqueado e que não podia dar detalhes. Meu coração disparou. Voltei para o quarto e tentei usar meu cartão em um aplicativo de transporte. E deu erro. Conta bloqueada. Tentei acessar meu banco. Senha incorreta. 3 tentativas e minha conta foi suspensa. Eu estava em outro país, sozinho, e de repente, sem acesso a nenhum centavo. Naquele momento, não tive dúvida. Foi meu pai. Era o tipo de coisa que ele faria por amor, para me obrigar a voltar. Só que dessa vez, eu não ia. Fui até um caixa eletrônico e confirmei o que já sabia. Saldo zerado. Nem o dinheiro da reserva tinha sobrado. Eu podia até ligar para a embaixada, mas isso significava pedir ajuda. E isso eu me recusei a fazer. Voltei pro quarto e fiquei sentado por horas, tentando pensar no que fazer. Era engraçado. Passei a vida me sentindo preso na casa deles e agora estava preso do outro lado do mundo. Quando anoiteceu, olhei pro celular e pensei em ligar pro meu irmão. Mas antes que eu tomasse coragem, recebi uma notificação. Uma nova mensagem de voz. Era da minha mãe. Ela dizia que eu precisava parar de fazer drama, que ninguém ali era meu inimigo, que eu só estava destruindo a família. A voz dela estava calma, mas havia algo frio, quase satisfeito por trás de cada palavra. No final da gravação, ela disse uma frase que me deixou sem chão. Seu pai disse que o banco bloqueou tudo, então agora você vai ter que voltar. E quando voltar, a gente vai conversar direito. Desliguei o celular e fiquei olhando a parede branca. Pela primeira vez, senti medo de verdade. Não do bloqueio, não da falta de dinheiro, mas do tom dela. Era como se tivessem esperado eu fugir só para me provar que eu nunca conseguiria ir longe demais. Passei a noite inteira acordado, sentado no chão do quarto, tentando decidir o que fazer. O hotel me deu prazo até o meio-dia para sair, e eu tinha o equivalente a uns $40 em dinheiro vivo. O suficiente para comer por 1 ou 2 dias no máximo. Quando o relógio marcou 10 da manhã, eu ainda não tinha nenhuma resposta, só medo e raiva. Fiz o check-out com a mochila nas costas e fiquei parado na rua, olhando o movimento das pessoas indo e vindo. Todo mundo parecia saber para onde ir, menos eu. Pensei em ligar para a embaixada americana, mas minha cabeça estava confusa. Não queria admitir que tinha perdido o controle, que eles tinham vencido. Acabei encontrando um café pequeno e barato. Pedi um sanduíche simples e fiquei sentado perto da janela, observando a chuva começar. Enquanto comia, percebi uma notificação no celular. Era uma transferência bancária. Alguém tinha depositado $1.000 na minha conta. Não era muito, mas era o suficiente para eu respirar. O nome do remetente era E. Collins. Demorei alguns segundos para entender. Ethan Collins, meu irmão. Por reflexo, digitei uma mensagem. Por quê? A resposta veio rápido, porque eles não têm o direito de te fazer isso. Eu fiquei ali, olhando para a tela. Era a primeira vez em anos que ele me mandava algo que soava sincero. Ethan sempre foi o centro das atenções, o preferido, o que nunca errava. Eu cresci achando que ele também me desprezava, mas agora parecia diferente. Escrevi de volta. Você sabe o que eles fizeram, né? Ele respondeu. Sei, e você precisa ficar longe por enquanto. Não me pergunta como eu sei, só me escuta. Aquela frase me deixou gelado. Por enquanto? O que aquilo significava? Antes que eu pudesse insistir, ele mandou outra mensagem. Eles acharam que você ia só fazer cena. Quando perceberam que tinha sumido de verdade, o pai surtou. Disse que ia te trazer de volta de qualquer jeito. A mãe... Tá pior. Só toma cuidado, tá? Eu li e reli aquilo várias vezes, com o coração acelerado. Não era só manipulação emocional. Eles realmente estavam indo atrás de mim. E se tinham poder para bloquear minhas contas, não seria impossível me localizarem em outro país. Guardei o celular e saí do café, andando sem destino. A chuva engrossava, o que era bom, porque ninguém prestava atenção em mim. Fui até uma loja de eletrônicos e comprei um chip novo. Troquei o número, ativei em outro nome e apaguei tudo que podia me rastrear. Era estranho o quanto aquele tipo de paranoia fazia sentido. Nas horas seguintes, fiquei andando por bairros menores, procurando um lugar barato para ficar. Acabei encontrando uma pensão próxima a Ueno, com um dono idoso que mal falava inglês. Ele não pediu cartão, só dinheiro adiantado. Paguei por 3 dias e subi pro quarto. Deitado na cama, percebi que o medo estava sendo substituído por outra coisa. Raiva. Era um tipo de raiva contida, amarga, que se mistura com a sensação de abandono. Tudo o que eles tinham feito, me ignorar, depois tentar me controlar de novo, parecia parte de um mesmo ciclo. Eu só nunca tinha percebido o quanto minha família era boa em disfarçar crueldade de preocupação. Peguei o celular
e voltei a falar com Ethan. Perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim, mas que a casa estava um inferno. Contou que meu pai gritava com minha mãe, que ela ficava dizendo que eu tinha estragado tudo e que estavam conversando com um advogado para resolver o problema do dinheiro. Perguntei se ele sabia o que isso queria dizer e ele respondeu: acho que eles vão tentar te interditar, alegar que você tem algum transtorno para poder administrar sua conta. Senti o corpo gelar. Aquilo não fazia sentido. Eu era um adulto, com renda, emprego, tudo em ordem. Mas conhecendo meus pais, não duvidei. Era o tipo de manipulação que combinava com eles. Transformar vergonha em justificativa. Nos dias seguintes, eu mal saí do quarto. Tentei pensar em um plano. Algo que me deixasse fora do alcance deles. Ethan continuava mandando mensagens, sempre curtas, sempre pedindo para eu não voltar. Uma noite ele escreveu: se eu fosse você, não atenderia nenhuma ligação dos nossos pais. Eles estão mais perigosos do que você imagina. A palavra perigosos me deixou travado. Não parecia exagero. Soava como aviso. 2 dias depois, eu estava saindo para comprar comida quando vi alguém me observando do outro lado da rua. Era um homem de terno, alto, com um olhar fixo. Não parecia japonês. Ele estava debaixo de um guarda-chuva preto e segurava o celular na altura do peito, como quem grava algo. Dei alguns passos para longe, tentando disfarçar. Quando olhei de novo, ele ainda estava lá. O mesmo olhar, o mesmo gesto. Voltei para a pensão com o coração disparado. Fechei as cortinas e fiquei horas olhando para o celular, esperando uma nova mensagem de Ethan. Quando ela finalmente chegou, o conteúdo me fez perder o ar. Eles sabem onde você tá. Eu li aquela mensagem do Ethan tantas vezes que as palavras começaram a perder sentido. Eles sabem onde você tá. Não dizia como, nem o que estavam fazendo com essa informação. Só deixava claro que eu já não estava escondido. Passei alguns minutos parado, sem conseguir decidir se devia sair dali imediatamente ou fingir que nada estava acontecendo. O velho dono da pensão bateu na porta pouco depois, perguntando se eu queria estender a estadia. Disse que sim, mais por impulso do que por lógica. Ele anotou algo num papel e foi embora sem olhar para mim. Quando o barulho dos passos dele desapareceu no corredor, comecei a guardar minhas coisas. Não fazia sentido ficar. Mas antes que eu saísse, ouvi uma batida seca na porta. 3 toques curtos, firmes. Não era o dono. Fiquei imóvel, sem respirar. Depois veio uma voz masculina em inglês, com sotaque americano. Sr. Collins? Não respondi. Segurei a mochila e me aproximei da janela. O quarto ficava no 2º andar, e havia uma saída de emergência lateral. Quando abri a janela, o ar frio entrou e me fez hesitar. Por um segundo, pensei que talvez eu estivesse exagerando, que podia ser outra pessoa. Mas aí a voz chamou de novo, dessa vez mais alta. Sabemos que o senhor está aí. Foi o suficiente. Pulei pela janela, caí mal, machuquei o joelho, mas continuei andando. Virei na primeira esquina e entrei num beco estreito, cheio de caixas e lixo molhado. Fiquei ali por uns minutos tentando controlar a respiração. Peguei o celular e mandei uma mensagem pro Ethan. Tem alguém me procurando? Quem são? A resposta veio rápida. Não sei direito. O pai contratou uma empresa para te localizar e trazer de volta. Eles não são polícia, mas são gente dele. Você precisa sumir por um tempo. Meu corpo tremia. Trazer de volta. Aquilo não soava como preocupação. Soava como captura. Ethan mandou outra mensagem antes que eu pudesse responder. Mude de cidade. Kyoto, Osaka, qualquer uma. Eu te transfiro mais dinheiro amanhã. Só não usa seu nome nem seu passaporte. Promete que não volta para casa. Fiquei lendo aquelas linhas e percebi o quanto ele parecia estar falando sério. Não era o irmão perfeito e distante de antes. Era alguém assustado tentando me ajudar. Peguei um trem para Kyoto naquela mesma noite. Fiz o percurso inteiro em silêncio, com o capuz cobrindo o rosto. A cada vez que o vagão parava, eu olhava para ver se alguém estava me observando. Quando cheguei, já era madrugada. Encontrei um hostel barato e paguei em dinheiro. O atendente nem pediu documento. No quarto, o medo começou a dar lugar a uma sensação pior, exaustão. Eu só queria dormir, mas minha cabeça não parava. Lembrei de cada vez que tentei agradar meus pais, de cada humilhação disfarçada de piada, de cada vez que minha mãe disse que eu era problemático. Eles sempre tiveram um jeito de me fazer duvidar da minha própria memória. Agora estavam tentando fazer isso em escala maior. Me apagar de verdade. 3 dias se passaram em Kyoto sem nenhum sinal de ninguém. Ethan não escreveu. Nenhuma ligação. Comecei a pensar que talvez tivesse conseguido despistar tudo. Até que numa tarde, ouvi baterem na porta do quarto. O atendente avisou que havia um envelope na recepção, para o hóspede do quarto 203. Não tinha remetente. Desci para buscar. O envelope era branco, sem endereço.
apenas meu nome, Daniel. Em letras grandes, firmes. Voltei pro quarto e fiquei olhando para aquilo por minutos, com o coração acelerado. Pensei em jogar fora, mas a curiosidade venceu. Abri com cuidado. Dentro havia uma única folha de papel com uma frase impressa. Pare de fugir. Você não entende o que seu irmão fez. O ar pareceu sumir do quarto. Li de novo, tentando processar. Meu irmão? Ethan? O mesmo que estava me ajudando? Sentei na cama, tremendo. Tudo podia ser mentira. Uma forma de me desestabilizar, de me fazer voltar. Mas e se não fosse? Peguei o celular e escrevi. Ethan, o que você fez? Nenhuma resposta. Mandei de novo e de novo. Silêncio total. As horas passaram. A tela do celular continuava vazia e a frase do papel ficava martelando na cabeça. Eu não sabia mais em quem acreditar. Tudo que eu tinha era a certeza de que alguém me vigiava e que agora, além do medo, havia algo novo. Dúvida. Passei a noite inteira olhando para aquele papel. Pare de fugir. Você não entende o que seu irmão fez. Era uma frase simples, mas o tipo de coisa que muda tudo. Eu tentava lembrar se Ethan já tinha feito algo que justificasse aquilo, mas nada vinha à cabeça. Ele sempre foi o filho exemplar, o inteligente, o responsável, o orgulho da família. Se ele estava me ajudando agora, era porque sabia o que nossos pais realmente eram. Pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Na manhã seguinte, desci para tomar café. A atendente do hostel sorriu de leve, mas percebi que ela olhou para o envelope que eu segurava antes de fingir que não viu. Talvez fosse coincidência. Ou talvez alguém tivesse deixado aquilo pessoalmente. Peguei meu prato e sentei num canto, tentando parecer tranquilo. O sol entrava pela janela, e por um segundo tudo pareceu normal. Mas quando olhei para a rua, vi o mesmo homem de terno escuro parado do outro lado, encostado num poste. O mesmo corpo rígido, a mesma postura. Ele não olhava diretamente para mim. Parecia esperar algo. Terminei o café e voltei pro quarto, subindo as escadas rápido demais. No corredor, uma mulher que eu nunca tinha visto passou por mim e disse algo em japonês que não entendi, mas seu olhar era tenso, como se soubesse que algo estava errado. Fechei a porta, encostei a cadeira na maçaneta e respirei fundo. Peguei o celular e digitei de novo. Ethan, por favor, me responde. Nada. Tentei ligar, mas caiu direto na caixa postal. Então decidi tentar outro caminho. Abri o histórico de mensagens antigas dele, procurei o e-mail que usava para trabalho e enviei uma mensagem curta. Se eu não souber o que está acontecendo, vou direto à polícia. Esperei por horas. Nada. Por volta das 3 da tarde, recebi um e-mail de volta, mas não do Ethan. O remetente era anônimo, só dizia no subject. O corpo da mensagem tinha uma única linha. Você não devia ter envolvido o Ethan nisso. A mão me tremeu. Eu reli várias vezes tentando entender o que significava envolver. Como se eu tivesse puxado ele para dentro de algo que não deveria. Só que eu não tinha feito nada. Eu só fugi. Peguei minha mochila e saí do hostel pela porta dos fundos sem fazer check-out. Fui andando até a estação e comprei uma passagem para Osaka com dinheiro vivo. Enquanto esperava o trem, olhei em volta e percebi que estava me comportando como alguém que fugia da polícia, olhando para os lados, desconfiando de tudo. E o mais assustador era que, no fundo, fazia sentido agir assim. Durante a viagem, recebi uma notificação. Era do banco. Meu saldo tinha aumentado. Outra transferência. Mas o nome do remetente não era mais E. Collins. Era só Collins Family Trust. O valor era alto demais para ser de Ethan. Era coisa do meu pai. Não sabia se era uma armadilha ou um sinal. O texto da transferência dizia apenas: vamos conversar. Última chance. Senti o estômago travar. Era típico dele. Agir como se ainda tivesse controle. Como se tudo fosse uma negociação. Apaguei a notificação e prometi para mim mesmo que não ia tocar naquele dinheiro. Quando cheguei em Osaka, o trem já estava quase vazio. Encontrei um quarto pequeno num prédio antigo, pago em espécie, sem nome no registro. Enquanto tomava banho, tentei lembrar da última vez que minha família fez algo por amor, sem esconder um motivo. Não consegui pensar em nenhuma. À noite, fui até um cybercafé e consegui logar numa rede segura para tentar falar com o Ethan de novo. Nada. Nenhum sinal de atividade nas redes, nenhuma atualização. Era como se ele tivesse sumido. Voltei pro quarto e fiquei deitado no escuro, pensando se eu não tinha cometido o mesmo erro de sempre. Acreditar que alguém da minha família realmente queria me proteger. Mas o que mais me deixava inquieto era a frase do bilhete. Você não entende o que seu irmão fez. Por volta das 2 da manhã, o silêncio foi quebrado por uma batida fraca na porta. 3 toques curtos, iguais aos de antes em Tóquio. Fiquei paralisado. O coração parecia bater dentro dos ouvidos. A voz que veio logo depois era baixa, mas clara. Daniel, sou eu. Era o Ethan.
Eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Meu corpo reagiu antes da mente. Corri até a porta, mas não abri. Perguntei quem mais estava com ele, e ele respondeu que ninguém. Disse que viajou até o Japão para me tirar dali antes que as coisas ficassem piores. Mesmo assim, não consegui abrir. Havia algo estranho no tom dele. Calmo demais, controlado demais. Perguntei o que significava o bilhete. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse algo que me gelou por completo. Eles não estão mentindo, Daniel. Eu fiz algo. Mas não é o que você pensa. Antes que eu pudesse responder, o som do elevador parou no andar. Passos. Vários. Ethan murmurou um "me perdoa" e se afastou. Abri a porta alguns segundos depois, mas o corredor já estava vazio. No chão, havia um envelope igual ao anterior. Dentro, só uma foto impressa. Eu e ele, crianças, sorrindo na frente da antiga casa do lago. Atrás, uma anotação escrita à mão. Ele não devia ter contado nada. Fiquei olhando aquela foto por muito tempo. Era uma imagem antiga. Eu devia ter uns 8 anos. Ethan, uns 10. Estávamos na varanda da casa do lago, os dois com os pés cheios de barro segurando varas de pescar. Lembro exatamente daquele dia. Tinha sido um dos poucos momentos em que me senti realmente próximo dele. Nosso pai estava tirando a foto. Nossa mãe, atrás, gritava para não sujarmos a varanda. Tudo parecia simples. Agora, aquela lembrança parecia contaminada. A frase escrita atrás. Ele não devia ter contado nada, me deixava sem ar. O que exatamente ele contou? E para quem? Fiquei em silêncio, tentando ouvir qualquer barulho no corredor. Nada. Só o som do elevador descendo. Guardei a foto dentro da mochila, sentei no chão e fiquei olhando o teto, sentindo o coração disparado. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Peguei o celular e tentei ligar para Ethan de novo. Nada. Depois, tentei rastrear o número da última chamada recebida, aquela em que ele disse que era ele, só que o número não existia. Era como se tivesse sido apagado logo depois da ligação. Tentei dormir, mas não consegui. A imagem da foto e a frase não saíam da cabeça. No meio da madrugada, comecei a pensar em tudo o que podia ter acontecido. Talvez Ethan tivesse descoberto algo sobre meus pais, algum segredo que eles não queriam que viesse à tona. Ou talvez ele estivesse mentindo para mim o tempo todo, fingindo ajudar, enquanto me mantinha exatamente onde eles queriam. Na manhã seguinte, decidi que não podia continuar fugindo sem respostas. Peguei o celular, conectei numa rede pública e procurei qualquer notícia envolvendo o nome Collins. Nada criminal. Nenhuma menção ao meu irmão, nenhum escândalo. Só um artigo pequeno, publicado 3 dias antes, sobre uma fusão empresarial envolvendo a empresa do meu pai. O nome do Ethan aparecia como vice-diretor de operações. A matéria dizia que a negociação tinha sido concluída com assinatura presencial na sede em Chicago. Ou seja, ele não poderia estar no Japão. Senti o estômago revirar. A voz na porta, a mesma voz que eu jurava ser dele, não podia ter sido real. Ou ele não estava em Chicago, ou alguém estava fingindo ser ele. Nenhuma das opções me deixava tranquilo. Enquanto pensava nisso, recebi uma nova mensagem. Endereço desconhecido, remetente bloqueado. Você está no lugar errado. Volte para a casa do lago. Aquela frase me fez levantar na hora. A casa do lago. O mesmo lugar da foto, o mesmo onde fizeram a festa do meu irmão semanas antes. Era como se tudo estivesse girando de volta para lá. Eu devia ignorar, mas parte de mim sentiu que talvez as respostas estivessem lá. Enviei uma última tentativa de mensagem pro Ethan. Se eu for para a casa do lago, vou te encontrar lá? Nenhuma resposta. Naquele ponto, eu já não sabia se estava sendo manipulado ou se realmente havia algo que precisava ser resolvido. Só sabia que continuar fugindo estava me matando por dentro. Decidi voltar. Usei o pouco dinheiro que restava da primeira transferência e comprei a passagem mais barata que encontrei. O voo saía no dia seguinte e eu passaria quase 20 horas entre escalas. Tentei não pensar no que faria quando chegasse. Tentei, mas falhei. Durante o voo, revisei mentalmente tudo. A festa, o cupcake, o bloqueio das contas, as mensagens, os bilhetes, o homem de terno, a voz do Ethan. Nada fazia sentido completo, mas havia uma linha que ligava tudo àquela casa. Era o lugar onde tudo começou. Cheguei em Chicago numa manhã fria. Peguei um carro alugado no aeroporto, pago em dinheiro com documento provisório e dirigi até o interior. A estrada até o lago era a mesma de sempre, cercada de árvores altas e silenciosas. Quando vi o portão da propriedade, senti o corpo inteiro endurecer. A casa estava vazia. As cortinas fechadas, o gramado mal cuidado. Parecia abandonada há semanas. Deixei o carro na entrada e caminhei até a varanda.
A madeira rangia, o ar tinha cheiro de mofo e umidade. O mesmo lugar onde a foto tinha sido tirada. O mesmo onde meus pais comemoraram o aniversário do meu irmão. Abri a porta. Estava destrancada. O interior estava empoeirado, mas organizado. Havia pratos limpos na pia, copos sobre a mesa, nada de sinais de invasão, nada quebrado, só silêncio. Andei até a sala principal e foi ali que vi, sobre a mesa, um envelope igual aos outros. Meu nome, escrito à mão. Abri devagar, o coração batendo tão forte que parecia ecoar no peito. Dentro, havia apenas uma folha com uma frase curta. Agora você vai entender o que realmente aconteceu no aniversário dele. Atrás, uma data. A do dia da festa. Na mesma hora, percebi que o relógio de parede estava marcando exatamente aquela data. Travado, parado no meio da tarde. Era como se o tempo ali tivesse parado junto com alguma coisa que eu nunca soube. Fiquei parado na sala, olhando o relógio travado. 3h15 da tarde. Era o horário em que, no dia da festa, eu tinha subido pro quarto com o cupcake na mão. Eu lembrava disso claramente. Lembro de ter ouvido risadas vindo da varanda, música alta, e depois de ter fechado a porta para não escutar mais nada. Naquele momento, tudo o que senti foi humilhação. Mas agora, de repente, aquele horário parecia ter outro peso. A frase do bilhete, agora você vai entender o que realmente aconteceu no aniversário dele, não saía da cabeça. Fui andando devagar pela casa. O ar estava parado, com um cheiro estranho, levemente metálico. Os cômodos estavam limpos, mas havia detalhes errados. Uma cadeira virada, uma toalha esquecida no chão da cozinha, o celular de alguém carregando numa tomada. Ainda ligado, mas sem bateria suficiente para acender a tela. Peguei o aparelho. O fundo de tela era uma foto do meu irmão, Ethan, sorrindo. O mesmo sorriso de sempre. Aquele que escondia mais do que mostrava. Tentei desbloquear, mas pedi a senha. Deixei o celular sobre a bancada e abri a geladeira. Estava quase vazia. Só garrafas de água e algumas comidas prontas. Tudo tinha data da semana anterior. Ou seja, alguém esteve ali recentemente. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob o meu peso. O quarto do meu irmão estava exatamente como eu lembrava. Arrumado, com roupas dobradas e a cama esticada. Mas na mesa de cabeceira, havia uma pilha de documentos e uma pasta preta aberta. Dentro dela, encontrei papéis da empresa do meu pai. Contratos, transferências, cópias de procurações. E em uma das folhas, um detalhe que me fez parar. A minha assinatura. Eu nunca assinei nada da empresa, mas ali estava meu nome. Igualzinho. Data recente. Senti o corpo gelar. Peguei a pasta e continuei folheando. Entre os papéis, havia cópias de documentos bancários, declarações fiscais e até um extrato do meu antigo emprego, todos com meu nome. Era como se alguém estivesse construindo um dossiê sobre mim. Na última folha, havia uma anotação feita à mão. Se ele descobrir, agir rápido. Senti o chão sumir por um instante. Fechei a pasta e desci as escadas. Meu coração batia tão forte que mal conseguia pensar. A cada passo, a lembrança do bilhete voltava. Agora você vai entender o que realmente aconteceu no aniversário dele. Voltei à sala e olhei ao redor, tentando lembrar da posição das coisas naquele dia. Havia balões, mesas de buffet, cadeiras espalhadas. A música vinha do lado de fora, perto do lago. Lembro de ter visto Ethan discutindo com meu pai brevemente. Uma discussão abafada, mas tensa. Eu não soube o motivo na época. Achei que fosse algo de trabalho, como sempre. Mas agora, olhando tudo de novo, comecei a perceber um padrão. A festa não era só uma comemoração, era uma fachada. Abri a porta dos fundos e saí até o deck que dava pro lago. A madeira estava molhada pelo sereno e o som das rãs se misturava ao vento. Caminhei até o final do deck e olhei para a água escura. Por alguns segundos, tudo ficou quieto demais. Foi quando ouvi o barulho. Algo caindo no chão dentro da casa. Corri de volta. A sala estava igual, mas o celular que antes estava em cima da bancada agora estava no chão, a tela rachada. Peguei e percebi que havia acendido sozinho. Uma notificação piscava. Uma gravação de voz não ouvida, enviada dias antes, do número do Ethan. Apertei o play. A voz dele estava diferente. Cansada, trêmula. Daniel, se você ouvir isso, é porque eu não consegui resolver. O pai descobriu que eu copiei os arquivos. Eu tentei proteger você, mas eles querem te usar para encobrir as transferências. Eles colocaram tudo no seu nome, entendeu? Tudo. As contas, os contratos, as remessas. Se eu desaparecer, não volta para casa. Não deixa eles te acharem. A gravação terminou com um som abafado, como uma porta batendo. Fiquei parado, sem conseguir respirar. Agora tudo fazia sentido. O bloqueio das minhas contas, o sumiço do Ethan,
o medo na voz dele. Eles tinham usado meu nome para lavar dinheiro, e quando ele tentou impedir, virou alvo também. Peguei a pasta novamente, tirei fotos de todos os documentos e comecei a mandar para o meu próprio e-mail, um por um. Enquanto fazia isso, ouvi um barulho de carro vindo da estrada, um motor desligando, portas batendo. Olhei pela janela. 2 homens de terno desceram e começaram a caminhar em direção à casa. Meu corpo reagiu antes da mente. Peguei o celular, enfiei no bolso e corri pelos fundos, atravessando o gramado até o lago. O som das vozes deles ficou mais alto. Estavam me chamando pelo nome. Atrás de mim, ouvi a porta da frente se abrindo. Continuei correndo, o coração disparado, até sentir a beira molhada sob os pés. Parei, ofegante, olhando o reflexo trêmulo das luzes na água. Não havia saída fácil, mas voltar não era opção. A única certeza que eu tinha era a de que agora eu sabia demais. Eu corri sem pensar. A grama úmida me fazia escorregar, o som dos passos deles ficando cada vez mais perto. A água do lago refletia as luzes dos carros estacionados perto da entrada da casa. Um dos homens gritou meu nome, como se fosse uma ordem, não um chamado. A voz dele era firme, quase impaciente. O tipo de tom que alguém usa quando já decidiu o que vai fazer, com ou sem a sua cooperação. Cheguei até o final do deck e olhei em volta. Não havia para onde ir. Atrás, os 2 homens já se aproximavam, lanternas acesas. Um deles falava algo pelo rádio. Eu só conseguia pensar na gravação do Ethan, o medo na voz dele, a confissão sobre as transferências. Aquilo era a prova de que eu não estava louco. Tudo o que eles tinham feito comigo era parte de um plano maior. Peguei o celular, abri a caixa de entrada e confirmei que as fotos dos documentos tinham sido enviadas. Todas. Respirei fundo e joguei o celular dentro do lago. Vi a luz da tela afundando devagar até desaparecer. Foi instintivo. Se eles me pegassem, não teriam como apagar as provas. Um dos homens gritou para eu parar. A lanterna dele me acertou em cheio nos olhos. Levantei as mãos, tentando enxergar, e disse que não ia a lugar nenhum até falar com o Ethan. Eles se entreolharam e o mais alto respondeu que eu sabia demais. Foi o suficiente para confirmar tudo o que eu já suspeitava. Corri para o lado contrário, atravessando o gramado até a cerca. Pulei, caí mal e senti o tornozelo torcer. Mesmo assim, continuei andando mancando, guiado só pela necessidade de não ser pego. Atravessei o mato, o som dos galhos se quebrando atrás de mim, e cheguei à estrada principal. Consegui me esconder atrás de uma caminhonete estacionada perto da curva e fiquei ali, tentando controlar a respiração. As lanternas deles vasculhavam o campo. Um deles falava no rádio. Não está com o telefone, repito, não está com o telefone. Isso me deu uma única vantagem. Eles queriam o aparelho, não a mim. O celular era a peça que ligava tudo. A gravação do Ethan, as fotos dos contratos, as mensagens. Se eu desaparecesse, o caso morria. Se as provas sobrevivessem, talvez alguém notasse. Esperei até o som do motor se afastar e caminhei de volta para a estrada. O tornozelo doía, mas continuei andando até ver as luzes da cidadezinha mais próxima. Era pequena, com um posto de gasolina aberto 24 horas e um motel decadente do outro lado da rua. Entrei no banheiro do posto, lavei o rosto e me olhei no espelho. Eu parecia outra pessoa. Olhos fundos, roupas sujas, mãos tremendo. Enquanto pensava no que fazer, ouvi o noticiário tocando na TV do balcão. O som estava baixo, mas uma frase chamou minha atenção. A polícia investiga o desaparecimento de Ethan Collins, filho de um conhecido empresário de Chicago. Meu corpo travou. A imagem mostrava uma foto dele. Recente, provavelmente de algum evento da empresa. O apresentador dizia que ele tinha sido visto pela última vez há 5 dias. 5 dias. Exatamente quando ele me mandou a última mensagem. Fiquei ali, parado, com o coração acelerado. A repórter continuou. Fontes próximas afirmam que a família acredita que Ethan estava em contato com o irmão mais novo, Daniel Collins, que atualmente encontra-se fora de alcance. Meu nome na TV. Aquilo me deu um soco no estômago. Agora eu não era só um fugitivo. Eu era o suspeito. Saí do posto e me sentei na calçada, tentando respirar. As coisas estavam piorando rápido demais. Se eu procurasse a polícia, eles teriam a versão dos meus pais. E eu seria o culpado. Se continuasse fugindo, acabaria caindo nas mãos dos mesmos homens que estavam me caçando. Pensei no Ethan de novo. Se ele estava mesmo desaparecido, talvez ainda estivesse vivo. E se estivesse, era o único que podia provar que eu não estava envolvido. Eu só precisava descobrir onde ele estava antes deles. Peguei o notebook velho que levava na mochila, o único objeto que não tinham bloqueado, e conectei a uma rede pública. Entrei na conta de e-mail que usava para enviar as provas e vi algo que me gelou. Todas as mensagens tinham sido abertas.
por um endereço de IP registrado em Chicago. Ou seja, alguém do outro lado já sabia que eu tinha os documentos. E não era a polícia. Ainda não. Olhei para a tela por longos minutos, até o sono e o medo começarem a se misturar. Então notei um novo e-mail chegando, sem remetente visível, sem título, só uma linha no corpo da mensagem. Você quer ver o Ethan de novo? Volte para casa. O mesmo tipo de frase que me fez voltar ao lago. Só que agora, pela primeira vez, eu senti que talvez fosse o único jeito de acabar com aquilo e descobrir se meu irmão ainda estava vivo. Respirei fundo, fechei o notebook e me levantei. Eu ia voltar. Mas dessa vez, não para fugir. Passei a madrugada dirigindo de volta para Chicago. A estrada estava quase deserta e a escuridão fazia tudo parecer mais longo do que realmente era. Cada farol que vinha no sentido contrário me fazia segurar o volante com força, imaginando se seria um carro deles. A cada curva, eu revia na cabeça as palavras do e-mail. Você quer ver o Ethan de novo? Volte para casa. A casa. A mesma onde tudo começou. Onde eu cresci sendo ignorado, humilhado e onde aparentemente minha própria família começou a me destruir em silêncio. Não sabia se o e-mail era uma armadilha, mas já não importava. Parte de mim queria respostas, outra parte queria apenas olhar na cara deles e perguntar o que restou do que um dia chamamos de família. Cheguei ao bairro pouco antes do amanhecer. As luzes da rua ainda estavam acesas, e a casa dos meus pais parecia exatamente igual, impecável por fora, fria por dentro, nenhum carro na garagem. Nenhum movimento. Fiquei parado na frente por alguns minutos, tentando decidir se devia entrar. Lembrei da voz do Ethan, trêmula na gravação. Eles colocaram tudo no seu nome. Se eu desaparecer, não volta para casa. Mas eu estava ali mesmo assim. Usei a chave reserva que ainda carregava no chaveiro e entrei. O som da porta abrindo ecoou pela sala. Tudo estava arrumado demais, como se ninguém morasse ali. O relógio da parede marcava 6 da manhã. A cozinha estava limpa, as luzes da sala acesas, mas a casa inteira tinha um silêncio pesado. Subi as escadas devagar. Quando cheguei ao corredor, percebi uma luz fraca vindo do escritório do meu pai. Empurrei a porta. Ele estava sentado na poltrona, de costas para mim, o cabelo grisalho, o mesmo terno impecável. Ao lado dele, sobre a mesa, uma pasta preta idêntica à que encontrei na casa do lago. Eu sabia que você ia voltar, disse ele sem me olhar. A voz era calma, quase satisfeita. Fiquei parado, tentando controlar a respiração. Ele virou a cadeira devagar, e aquele sorriso contido me atingiu como um golpe. Você sempre quis ser notado, Daniel. Ele suspirou. Acho que finalmente conseguiu. Perguntei onde o Ethan estava. Meu pai inclinou a cabeça, como se achasse engraçada a pergunta. O seu irmão fez escolhas erradas. Tentou trair a própria família. Ele tentou me proteger. A minha voz saiu fraca, mas firme o bastante. Ele apenas riu. Não, filho. Ele tentou se proteger. Jogou tudo nas suas costas. Foi ele quem colocou seu nome nos documentos. Achou que, se desse errado, ninguém suspeitaria do filho problemático que vive reclamando da vida. Senti o corpo inteiro estremecer. Você está mentindo. Eu quis acreditar nisso, mas parte de mim sabia que ele era capaz. E parte de mim sabia que o Ethan também era. Meu pai se levantou devagar, ajeitando o paletó. O problema com você, Daniel, é que sempre acha que é vítima, mas nunca percebe o estrago que causa. Seu irmão... Ele apenas aprendeu a jogar o mesmo jogo. Fiquei mudo. Ele caminhou até mim, parou a poucos passos de distância e colocou um envelope na minha mão. Isso é tudo o que resta. Depois disso você faz o que quiser. Ele passou por mim e saiu do escritório, como se tivesse acabado de encerrar uma reunião comum. Abriu o envelope. Dentro havia uma folha impressa, um relatório bancário e, grampeado a ele, um bilhete escrito à mão. A letra era do Ethan. Não é o que você pensa. Eu só queria proteger você. Prometo que um dia você vai entender. O relatório mostrava uma transferência enorme, milhões de dólares, feita semanas antes do meu aniversário. O remetente, E. Collins. O destinatário, D. Collins. Meu nome, minhas contas. Senti as pernas fraquejarem. Ele tinha mesmo colocado tudo no meu nome. Desci as escadas em choque. A sala estava vazia, e meu pai já não estava mais ali. Olhei pela janela e vi um carro preto se afastando devagar. Fiquei sozinho segurando o envelope sem saber o que era verdade. Se o Ethan tivesse feito aquilo para me proteger, por quê? E proteger de quem? E se meu pai estivesse certo e o Ethan tivesse me usado para se salvar? De repente, o telefone fixo da casa começou a tocar. O som ecoava pelo corredor. Deixei o envelope cair e atendi. Do outro lado, uma respiração curta, fraca. Daniel?
Era o Ethan. Por um segundo não consegui falar. Ele parecia exausto, como se tivesse corrido. Não acredita nele, ele sussurrou. Eles vão te culpar por tudo. Eu tentei resolver, mas a ligação cortou. Tentei ligar de volta, mas o número apareceu bloqueado. Olhei para o envelope caído no chão e percebi que, no verso do bilhete do Ethan, havia outra frase escrita à caneta. Se você recebeu isto, então eu não consegui sair. O ar me faltou. A gravação, os e-mails, as mensagens, tudo agora apontava para o mesmo lugar. Meu irmão estava tentando escapar de alguma coisa, mas não conseguiu. Eu me sentei no chão, o telefone ainda na mão, ouvindo o som vazio da linha cortada, e entendi que pela primeira vez não havia mais para onde correr. Fiquei sentado na sala por vários minutos, com o telefone ainda na mão. A casa estava silenciosa, mas o som da voz do Ethan ecoava dentro de mim, fraca, quase sem fôlego. Se você recebeu isto, então eu não consegui sair. Era uma frase de despedida, mas também um aviso. Ele sabia que iam atrás dele. E agora, provavelmente, viriam atrás de mim também. Olhei ao redor e percebi que havia câmeras novas instaladas nos cantos da sala. Pequenas, quase invisíveis, com luzes verdes piscando. Não lembrava de existirem antes. Era claro que eu estava sendo observado. Meu pai tinha preparado tudo. Levantei devagar e comecei a andar pela casa, tentando entender o que procurar. Tudo parecia milimetricamente organizado, o tipo de ordem que só serve para esconder o caos. Subi para o quarto de hóspedes, o que costumava ser o meu antes de eu me mudar. As paredes ainda tinham as mesmas marcas que deixei quando adolescente, mas havia algo novo. Uma caixa metálica trancada embaixo da cama. Peguei, sentei no chão e tentei abrir, e estava pesada. Depois de alguns minutos forçando, consegui arrombar a trava com uma chave de fenda que achei na garagem. Dentro havia pastas, gravações de áudio e anotações escritas à mão, algumas com datas recentes, outras mais antigas. No topo, uma folha com o timbre da empresa do meu pai e o nome do Ethan sublinhado várias vezes. E embaixo, algo que fez meu estômago virar, uma pasta com meu nome. Abri. Fotos minhas, desde a infância, relatórios médicos, cópias de e-mails, até prints de conversas antigas que eu tinha esquecido que existiam. Havia até uma cópia do bilhete que deixei quando fui embora. Tudo arquivado, como se alguém estivesse montando um dossiê completo sobre mim há anos. Na última página, um título. Plano de contingência, D. Collins. O texto dizia que, caso o projeto de fusão sofresse investigação, a responsabilidade seria transferida para o membro colateral da família, ou seja, eu. O documento dizia literalmente: o mais emocionalmente instável, histórico de fuga, alta credibilidade como bode expiatório. Fiquei paralisado. Eles tinham planejado isso antes mesmo de eu fugir. A minha revolta, a minha impulsividade, o meu distanciamento, tudo o que me fez parecer o filho problemático, agora era a justificativa perfeita para me culpar. A raiva me tomou. Peguei o telefone fixo e disquei o número do meu pai. Ele atendeu no segundo toque como se estivesse esperando. Perguntei se ele tinha feito tudo aquilo. Ele respondeu com a calma de quem não precisava mais fingir. Você sempre foi uma peça útil, Daniel. Não estrague agora. Senti o sangue ferver. Perguntei onde o Ethan estava. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: ele fez o que precisava fazer. E agora você também vai. A ligação cortou. Fiquei parado, tremendo, até ouvir o som de um carro parando do lado de fora. O mesmo ruído de motor que ouvi no lago. Espiei pela janela. 2 homens desceram, os mesmos de terno. Um deles falava no celular. Peguei a caixa de metal e comecei a tirar fotos rápidas dos documentos, usando o telefone fixo para enviar os arquivos para o meu e-mail, linha por linha, antes que eles entrassem. A cada envio, meu coração acelerava mais. Ouvi o portão se abrir. Joguei tudo dentro da mochila e corri para o quarto dos fundos. A janela dava para o quintal, que terminava numa cerca baixa. Pulei e caí no gramado. O tornozelo ainda doía, mas não parei. Atravessei o quintal e me escondi atrás do galpão, respirando rápido demais. Os passos deles ecoaram na varanda. Um deles chamou meu nome. Outro disse que a porta estava destrancada. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o som dos passos pesados pela casa. Um deles falava algo sobre pegar os arquivos e não deixar rastros. Quando o barulho diminuiu, corri pela lateral da casa e segui até o fim da rua. Entrei num beco, me escondi atrás de uma caçamba e abri o e-mail no celular. Todas as fotos tinham sido enviadas, mas uma delas, a última, mostrava algo que eu não tinha percebido antes. No rodapé do documento, em letras pequenas, estava o nome de quem havia redigido o plano de contingência. Não era o meu pai. Era Ethan Collins.
Meu corpo travou. Reabri a imagem para ter certeza. Estava lá, claro como o dia. Assinatura do Ethan, data de meses atrás. Ele tinha escrito aquele plano. Por um momento, tudo parou. O medo, a raiva, a confusão, tudo se misturou. Será que ele realmente tentou me proteger? Ou sempre fez parte do mesmo esquema? Enquanto eu tentava entender, recebi um novo e-mail, mesmo remetente anônimo de antes, sem título. A mensagem dizia apenas: ele não desapareceu, ele está te esperando. Olhei para a tela, sem saber se sentia esperança ou pavor. Abaixo da frase havia um endereço. Um armazém nos arredores de Chicago. Respirei fundo. Fechei o celular. Eu ia até lá. Eu precisava saber, de uma vez por todas, quem meu irmão realmente era e o que ele tinha feito comigo. Demorei quase 1 hora para chegar ao endereço. Era uma área industrial abandonada, com galpões velhos e placas enferrujadas. O ar cheirava a poeira e óleo queimado. Não havia carros por perto, nem barulho de gente. Só o som do vento batendo nas estruturas de ferro. O número indicado no e-mail correspondia a um armazém grande, de portas azuis, parcialmente abertas. Parecia que alguém tinha forçado o cadeado. Estacionei o carro um quarteirão antes e fui a pé. Cada passo ecoava alto demais. Quando cheguei à entrada, hesitei. Tudo em mim dizia para ir embora, mas o medo de não saber a verdade era maior. Empurrei a porta devagar. O interior estava quase escuro, iluminado apenas por frestas de luz entrando pelas janelas altas. O chão estava coberto de caixas e ferramentas antigas. No centro do galpão, uma mesa metálica com um laptop ligado. A tela exibia uma janela de vídeo chamada pausada. E o nome E. Collins no canto. Senti o coração acelerar. Me aproximei, toquei o mouse e o vídeo começou sozinho. O rosto do Ethan apareceu. Ele estava diferente. Mais magro, olhos fundos, barba por fazer. A gravação parecia recente. Se você está vendo isso, Daniel, é porque você chegou até o fim. Eu não sei mais quanto tempo tenho, então preciso ser direto. A voz dele estava calma, mas cansada. Sim, eu assinei os documentos. Fui eu quem criou o plano com o seu nome, mas não para te incriminar. Eu precisava tirar o dinheiro das mãos do pai antes que ele usasse para comprar silêncio. Ele descobriu, e eu tentei consertar tudo, mas eles rastrearam cada movimento. Usei o seu nome para desviar o dinheiro para contas seguras, em países onde ele não pudesse tocar. Eu só não consegui te avisar antes. Senti o corpo travar. Eles nunca planejaram me deixar sair vivo, continuou ele. E agora provavelmente vão tentar te calar também. Mas se você chegou aqui, significa que as provas ainda existem. Tudo o que precisa está no pendrive ao lado do notebook. Entrega para a imprensa, para quem for. Só não volta para casa, promete isso. A imagem tremeu. O Ethan olhou para trás como se tivesse ouvido algo e sussurrou. Eles estão aqui. A gravação terminou. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Fiquei ali, parado, olhando para a tela apagada, tentando entender o que tinha acabado de ver. O pendrive estava mesmo ali, do lado do laptop. Peguei. Era pequeno, preto, com uma etiqueta escrita à caneta. Plano final. Guardei no bolso. Foi nesse momento que ouvi passos, pesados, vindo da porta. Corri para o canto do galpão e me escondi atrás de uma pilha de caixas. 2 homens entraram. Os mesmos ternos, a mesma postura. Um deles carregava uma arma. O outro olhou direto para a mesa, viu o notebook e disse algo em voz baixa. Ele pegou. Começaram a vasculhar o lugar. Um deles chutou uma caixa a poucos metros de mim. O som ecoou, me fazendo prender a respiração. Eles estavam perto demais. Peguei uma barra de ferro caída no chão, esperei o momento certo e joguei para longe. O barulho os distraiu por alguns segundos, tempo suficiente para eu correr até a lateral e sair por uma porta lateral enferrujada. Corri até a rua sem olhar para trás. Entrei no carro e acelerei. No retrovisor, vi as silhuetas deles saindo do galpão, mas não me seguiram, ainda. Dirigi sem destino por quase 1 hora, até parar num estacionamento vazio de uma lanchonete de beira de estrada. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o volante. Peguei o pendrive do bolso. Parte de mim queria abrir logo para saber o que havia ali. Outra parte tinha medo de descobrir. Liguei o notebook e esperei o sistema carregar. O pendrive tinha uma única pasta. Verdades. Dentro dela, havia dezenas de arquivos de áudio, planilhas e e-mails. E no final, um documento nomeado Contrato Final.mp4. Abri. A imagem mostrava uma reunião filmada às escondidas. Meu pai, 2 executivos e o Ethan. Eles discutiam valores, assinaturas, movimentações bancárias. Até que no fim, meu pai disse algo que me fez gelar. Se der errado, o Daniel assume. Ele nunca vai entender o que aconteceu.
O vídeo cortou logo depois. Fiquei olhando para a tela por longos segundos, sem piscar. Era a prova de tudo. A gravação que podia acabar com a farsa. Enquanto processava aquilo, uma notificação apareceu no canto do notebook. Nova mensagem de e-mail recebida. Remetente: Ethan.Collins. Assunto: você ainda tem tempo. O corpo da mensagem dizia: eles sabem que você tem as provas. Não confie em ninguém. Me encontra onde tudo começou. A assinatura dele estava lá. A mesma letra, o mesmo nome. Tudo começou. Só podia significar um lugar. O lago. Meu coração disparou. Se ele ainda estava vivo, aquele seria o último encontro, o acerto final. Peguei o pendrive, desliguei o notebook e voltei para o carro. Eu ia até o lago. E dessa vez não para fugir, mas para descobrir quem o meu irmão realmente escolheu ser. O cúmplice deles, ou a única pessoa que ainda tentava me salvar. A estrada até o lago parecia mais longa do que antes. Cada curva me lembrava o que aquele lugar representava, o ponto de partida de tudo. A festa, o cupcake, a fuga, a culpa, agora, era o lugar onde tudo terminaria. O céu estava pesado, nublado, e o ar parecia mais frio do que deveria. Enquanto dirigia, eu revia o vídeo na cabeça. A voz do meu pai dizendo que eu nunca entenderia. A expressão do Ethan na gravação, olhando para trás, assustado. Era impossível saber se ele estava dizendo a verdade ou só me guiando para mais uma armadilha. Mesmo assim, eu fui. Não por confiança, mas porque precisava que aquilo acabasse. Quando cheguei à estrada de terra que levava à casa do lago, o portão estava aberto. As marcas de pneu recentes no chão mostravam que alguém tinha estado ali pouco antes. Estacionei o carro longe, apaguei as luzes e caminhei devagar até a varanda. O som da madeira rangendo debaixo dos meus pés me fez lembrar da infância, das vezes em que eu e o Ethan corríamos até o lago, tentando escapar dos gritos do nosso pai. A porta estava entreaberta. Empurrei com cuidado. Lá dentro, a casa estava às escuras, mas havia luz vinda da janela dos fundos, refletindo na parede. Fui seguindo aquele brilho até a sala, e foi então que o vi. Ethan estava sentado no sofá, magro, exausto, com os olhos fundos. Quando me viu, esboçou um sorriso fraco, como se estivesse aliviado e cansado ao mesmo tempo. Você veio, disse, quase num sussurro. Fiquei parado na porta, sem saber se devia me aproximar. Era para eu ver esse lugar uma última vez, ele continuou. Achei que não fosse conseguir. O que é isso, Ethan? Perguntei. Essa mensagem, o pendrive, o que realmente está acontecendo? Ele respirou fundo e passou a mão pelo rosto. Eu fiz tudo o que podia para te proteger, Daniel, mas não tem mais como consertar. O pai descobriu o que eu fiz com o dinheiro. Ele me caçou por semanas. Achei que se usasse o seu nome, teria tempo para esconder as provas. Eu sabia que ele iria atrás de você, mas achei que eu ainda conseguiria resolver antes de te atingirem. Senti um nó na garganta. Você me transformou no culpado. Falei, tentando conter a raiva. Eu sei. Ele abaixou a cabeça. E me odeio por isso. O silêncio que veio depois foi pesado. Eu podia ouvir o som da água do lago batendo nas pedras lá fora. Ainda dá para acabar com isso. Eu disse, tentando acreditar. A gravação, o pendrive, dá para entregar para a polícia. Eles não vão conseguir esconder. Ethan balançou a cabeça lentamente. Não é tão simples. Ele tem gente dele em todo lugar. Se você levar isso para a polícia, você desaparece antes de chegar lá. Então, o que você quer que eu faça? Perguntei. Ele olhou para mim com uma expressão estranha, como se estivesse prestes a dizer algo que sabia que eu odiaria. Quero que você vá embora de novo. Mas dessa vez para longe de verdade. Fugir de novo? Falei. Depois de tudo isso? Ele levantou o olhar, sério. Eu já não tenho mais saída, Daniel. Mas você tem. Se eu desaparecer, o caso perde força. Eles vão achar que o dinheiro sumiu comigo. E você... Você pode começar de novo. Balancei a cabeça, sem acreditar. Você tá pedindo pra eu fingir que nada aconteceu. Tô pedindo pra você viver. Respondeu ele, e dessa vez a voz falhou. O pai não vai parar enquanto alguém da família ainda puder derrubá-lo. Se você ficar, ele te destrói também. Por alguns segundos, eu vi o mesmo Ethan de antes. O irmão mais velho que me defendia quando eu era criança. Aquele que me fazia rir quando tudo parecia pior. Mas a culpa estava estampada nele agora. Como se cada palavra pesasse. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvimos um barulho de motor vindo da estrada. Ethan olhou pela janela e a expressão dele mudou completamente. Eles acharam a gente. Corremos até a porta dos fundos. O som dos pneus na grama era alto demais. 3 faróis cortavam a escuridão apontados direto para casa. Vai pelos fundos, ele disse. Leva o pendrive contigo. E você? Eu vou distraí-los. Não! Gritei,
mas ele já estava correndo para frente da casa. Fui até a varanda dos fundos e vi os carros parando. 4 homens desceram, todos de terno. Um deles falava no rádio, outro carregava algo nas mãos que parecia uma arma. Ethan saiu pela porta da frente, com as mãos erguidas. Eu ouvi conversar com um dos homens. Não conseguia ouvir as palavras, mas percebi o jeito como um deles levantou o braço e o empurrou contra o carro. Em seguida, ouvi um som seco. Ethan caiu. Senti o corpo inteiro travar. Quis correr até ele, mas os instintos gritavam para eu não fazer isso. Um dos homens olhou na direção dos fundos e apontou a lanterna. Me abaixei e comecei a correr em silêncio pelo mato, o pendrive apertado na mão. Cada passo parecia ecoar dentro da cabeça. Quando cheguei na estrada, olhei para trás. A casa estava parcialmente iluminada pelos faróis, e por um instante vi 2 deles arrastando o corpo do meu irmão para dentro do carro. Fiquei ali, escondido entre as árvores, sem conseguir respirar. Ele sabia que aquilo ia acontecer. E mesmo assim ficou. Peguei o pendrive com as mãos tremendo. Ele tinha me dado a única prova que restava, a única chance de fazer tudo isso acabar. Mas naquele momento, tudo o que eu conseguia sentir era o peso do que perdi. Fiquei parado por alguns minutos, escondido entre as árvores, olhando os carros sumirem estrada afora. O som dos motores foi se afastando até desaparecer por completo. O vento que veio depois carregava o cheiro de gasolina e um silêncio sufocante. Eu ainda podia ver o ponto onde o corpo do Ethan tinha caído, a grama amassada, o brilho da lanterna que alguém deixou ligada. O pendrive ainda estava na minha mão. Era pequeno, leve, mas parecia pesar toneladas. Tudo o que meu irmão fez, todo o caos que ele criou, estava resumido naquele objeto. Eu só precisava decidir o que fazer com ele. Voltei para a estrada e comecei a andar. O tornozelo latejava a cada passo, mas eu continuei. Depois de uns 15 minutos, cheguei até um posto velho com as luzes piscando e um atendente meio adormecido atrás do balcão. Comprei um café e usei o telefone público do lado de fora. A primeira ligação foi para a polícia. Contei o básico, que meu irmão havia sido levado por homens armados perto da casa do lago. Não disse quem eu era. Só pedi que mandassem uma viatura. O atendente do 911 perguntou meu nome, e eu desliguei antes de responder. A segunda ligação foi para um repórter que eu lembrava de ter visto em uma matéria sobre corrupção empresarial. Usei o número que encontrei num site antigo. Ele atendeu com uma voz rouca, irritada, mas quando mencionei o sobrenome Collins e falei que tinha provas de fraude e desaparecimento, a voz dele mudou. Pediu para eu mandar tudo que tivesse. Fui até a lanchonete do posto, sentei num canto e conectei o pendrive ao meu notebook. Copiei os arquivos e enviei tudo pro e-mail que ele me passou. Depois de alguns minutos, recebi uma resposta curta. Recebido. Se for real, isso muda tudo. Fique fora de vista. Fora de vista. Essas palavras pareciam perseguir-me desde o início. Fechei o notebook e fiquei olhando pela janela, pensando no que o Ethan tinha dito antes de morrer. Vá embora. Vive. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia que se ficasse, eu morreria junto. De manhã, o noticiário local já falava do caso. Fontes próximas afirmam que o filho mais velho da família Collins está desaparecido após uma suposta operação de resgate mal sucedida. Operação de resgate. Era assim que chamavam. Nenhuma menção a tiros, nem a presença de seguranças. Nenhuma palavra sobre mim. O repórter respondeu de novo no fim da tarde. Os arquivos são autênticos. Seu pai vai ser investigado. A gravação é forte demais para ser abafada. Senti uma mistura de alívio e vazio. Tudo que eu queria desde o começo era ser ouvido. Provar que não estava louco, que não era o filho ingrato. Mas agora que finalmente acontecia, parecia tarde demais. 2 dias depois, a notícia se espalhou por todo o país. Escândalo financeiro envolve magnata de Chicago, filho mais velho desaparecido, irmão mais novo sob suspeita. Meu nome voltou às manchetes. Dessa vez não como culpado, mas como peça central da denúncia. E, por ironia, o único que não podia se defender era o Ethan. Quando o FBI anunciou que havia um corpo ainda não identificado encontrado próximo ao lago, eu soube. Não precisei ver. Eu soube. Fiquei num quarto de motel barato, observando as imagens da TV. Meu pai foi preso na manhã seguinte. Saiu algemado, ainda tentando manter aquele sorriso controlado de quem acredita que tudo é reversível. A repórter dizia que novas evidências apontam para manipulação de documentos e apropriação indevida de fundos. Mas nada disso me trouxe paz. Na mesa, o pendrive ainda estava comigo. O original. Eu tinha mandado cópias, mas mantive o verdadeiro. Não por desconfiança, e sim por medo de apagar o último pedaço do meu irmão. Abri o arquivo de vídeo de novo. Na gravação, quando o Ethan dizia "eles estão aqui", dava para ouvir bem no fundo um som que antes eu não tinha notado. Ele sussurra algo logo antes de o vídeo cortar. Aumentei o volume e ouvi com atenção.
Eu te perdoo. Fiquei olhando para a tela apagada, sentindo uma dor que não sabia nomear. No dia seguinte, deixei o motel e fui até o lago uma última vez. O local estava cercado por fitas amarelas, policiais vasculhando a margem, jornalistas tentando se aproximar. Fiquei de longe, observando. A casa parecia menor agora. Menos ameaçadora, mas mais vazia. Como se tudo que ela representava tivesse acabado ali mesmo. Peguei o pendrive do bolso e fiquei segurando por um tempo. Pensei em guardar, em deixar como lembrança, mas sabia que não conseguiria seguir em frente se fizesse isso. Então caminhei até o pier, o mesmo onde tudo começou, e o joguei na água. Vi afundar devagar, até sumir. Era o fim. Voltei para a estrada, sem destino. Não sabia para onde ir, nem o que fazer depois. Só sabia que, pela primeira vez, o silêncio não doía. Meu irmão tinha errado, mas no fim, tentou consertar. E eu finalmente entendi o que ele quis dizer com vive. Talvez fosse isso. Seguir em frente, mesmo quando não há nada para voltar. Peguei a estrada, sem olhar para trás.